No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Nós estamos falando essa semana, você que acompanha a nossa programação, sobre as razões bíblicas pelas quais uma pessoa deve ser batizada nas águas e batizar, no caso de ministros, em nome do Senhor Jesus. Além de ter sido a fórmula que a igreja primitiva praticou, começou lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles que aguardavam esta promessa gloriosa. Eles batizam ali quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo. É só ler Atos 2, 37 e 38. Ao ouvir o discurso de Pedro pregou cheio do Espírito Santo. A primeira pregação, 3.000 almas se convertem, sob a acusação de que eles tinham participado, eram participantes da morte do Senhor Jesus. E perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós falamos na segunda da primeira razão, na terça da segunda, quarta não tivemos, na quinta da terceira, e hoje vamos falar da quarta razão. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Efésios 2, 20. Esta é a quarta razão pela qual temos a convicção de que ao batizarmos os irmãos, é que estamos em obediência à palavra de Deus, é que não existe outra doutrina sem que esteja totalmente fundamentada nas Escrituras. Ou seja, em suma é o seguinte: não existe doutrina só no Novo Testamento e também não existe doutrinas para a igreja fundamentadas só no Antigo Testamento. O que eu quero dizer é o seguinte: não podemos fazer um ensinamento sem o aval dos apóstolos e dos profetas, ou seja, é preciso que haja uma sintonia nesses dois grupos, tanto apóstolos e profetas. Eles têm que falar a mesma coisa, tem que ter respaldo nesses dois grupos. E isso é importante, é isso que nós estamos falando. Por quê? O que Paulo está ensinando pelo Espírito é que qualquer doutrina deve estar muito bem fundamentada e respaldada, como estou dizendo, tanto pelos apóstolos quanto pelos profetas. Existem muitos textos dos profetas que, sem a menor sombra de dúvida, apontava diretamente para o batismo nas águas em nome de Jesus. Por exemplo, lá em 1 Pedro, o que ele diz depois lá? Ele diz que assim como Noé ficou ali, foi salvo pela água, ele faz uma analogia, ele usa essa figura da comparação comparando com o batismo. Leia lá, 1 Pedro 3, 18. Assim como Noé foi livre da condenação que veio sobre a terra, ele e sua família escaparam pelas águas do batismo, sobre as águas, na arca. Agora ele diz, isso é como se fosse uma figura agora também, como se fosse uma figura. O batismo agora nos salva. Leia lá, 1 Pedro 3,18, então ele faz essa comparação. Paulo, em 1 Coríntios, ele diz lá no capítulo 10, do 1 até o 4, que todos os israelitas, quando passaram por dentro do Mar Vermelho, lá havia um paredão de água e aquela nuvem que ia por cima, gotejando sobre eles, aquilo é como se eles estivessem sendo batizados. Já era uma pregação sobre o batismo nas águas. Então você vai pegar todo o Antigo Testamento, sem falar nos rituais de lavamento com água e purificação com a água, que é muito presente na lei de Israel. Tudo isso apontava para o batismo nas águas. E a pedra principal é Cristo. A pedra principal, ou seja, todos esses rituais do Antigo Testamento apontavam para Cristo, para o nome dele.
Então é por isso que ele diz para a igreja de Éfeso: temos que estar edificados e alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, o qual é Cristo, a principal pedra de esquina. Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a ordenança de Mateus 28:19, está edificado no Antigo Testamento? Tem alguma coisa que fala desse título, desse termo no Antigo Testamento? Não tem. Não vai achar esse nome, que não é nome, trinitário, no Antigo Testamento. Apenas um nome no Antigo Testamento. E os rituais todos, por exemplo, quando você ia sacrificar um cordeiro, isso a teologia sabe, isso é ponto pacífico, apontava para a cruz. Para a cruz. Hoje, quando uma pessoa é batizada nas águas, eu falo isso no seminário, né, nos vídeos que nós gravamos, no seminário, nas aulas que nós fizemos sobre batismo, eu ensino que quando uma pessoa fazia o ritual sacerdote, as pessoas iam lá fazer as suas ofertas, derramavam o sangue do cordeiro, apontava para o futuro, para a cruz do futuro. Ao contrário, quando uma pessoa é batizada nas águas, ela revolta para a cruz do mesmo jeito, segundo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6 em diante. É por isso que tem um monte de doutrina sem pé, sem cabeça, porque ora ela está toda fundamentada no Antigo Testamento, só no Antigo Testamento, e aí você vê doutrinas, né, praticando rituais que já não, biblicamente falando, não tem respaldo no Novo Testamento. E vice-versa. Pratica-se algo que, abre aspas aqui, se entende no Novo Testamento que é assim que tem que ser, mas não há nenhum respaldo no Antigo Testamento. E Paulo está dizendo, tem que estar alicerçado na doutrina dos apóstolos e profetas. Ambos falavam a mesma coisa. Eu vou deixar aqui um exemplo para você. A Trindade, ela é sintetizada, vamos dizer assim, ela é fortalecida a partir do Novo Testamento. A doutrina trinitária e o próprio batismo trinitário, a fórmula trinitária. No Antigo Testamento, você vê ali um monoteísmo, vamos dizer assim, bem ortodoxo, um monoteísmo bem raiz. Um só Deus fortemente falado, proibindo qualquer tipo de idolatria, seja ela no campo físico ou até mesmo espiritual, sob pena de morte. Idolatria sob pena de morte no Antigo Testamento. Tão sério que era. E aí você vem para o Novo Testamento, surge, a partir da interpretação de textos do Novo Testamento, a doutrina da Santíssima Trindade. E aí, claro, há que se fazer todo um trabalho para buscar respaldá-la no Antigo Testamento, mas não há base. Historiadores, teólogos sabem que é difícil você encontrar trindade, nem cheiro de trindade tem no Antigo Testamento. Mas por quê? Porque não consideraram esse ponto. Tem que estar fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Os dois grupos falavam a mesma coisa, estavam na sintonia, tanto apóstolos quanto profetas. Eles tinham autoridade, foram levantados por Deus. No caso dos discípulos, muito mais excelente, porque o próprio Deus vem pessoalmente chamá-los, um a um. Olha que coisa linda. Chamá-los pessoalmente. Deus esteve aqui chamando. E o batismo nas águas, ele tem raízes no Antigo Testamento. Fato, tem raízes, ele é pregado, ele é anunciado desde os tempos dos profetas. E havia um só nome que eles carregavam sobre as suas vidas, e eles pregavam a respeito de um único nome, do tetragrama, e o tetragrama apontava, o nome eterno do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que maravilha, muito interessante essas questões. Olha, se você quiser saber mais sobre as raízes batismais do Antigo Testamento, toda essa simbologia, o que representava o batismo nas águas, o que apontava para o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus. Nós temos um seminário muito bom sobre isso, o link está na descrição, você pode entrar em contato comigo também e você vai adquirir com 60% de desconto, adquirindo diretamente comigo, e você aproveita para apoiar o nosso ministério.
Vou ficando por aqui, um forte abraço para você. Obrigado pelo seu carinho, da sua audiência, pelas suas orações. E se Deus quiser, nós voltaremos na próxima segunda-feira. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.